Prezados, hoje, pelas leis da liturgia da igreja, é permitido rezar uma missa votiva pela propagação da fé. Eu gostaria de falar um pouco sobre a propagação da fé. Caríssimos, um dos pecados contra a fé, essa virtude que nos faz aderir ao corpo doutrinário que Jesus Cristo revelou. Um dos pecados contra a fé é o indiferentismo. O indiferentismo consiste em acreditar que qualquer religião é tão boa quanto a outra e de que todas as religiões são igualmente verdadeiras e agradáveis a Deus, ou de que uma pessoa é livre para aceitar ou rejeitar a religião que quiser como achar melhor. O indiferentismo é contra a fé, porque está claramente dito várias vezes no Novo Testamento que somente por Jesus Cristo as pessoas podem ser salvas. Só há um nome pelo qual poderemos nos salvar, o nome de Jesus Cristo. E é por isso que, para nos salvarmos, devemos fazer parte do corpo místico de Jesus Cristo, isto é, a Igreja Católica. E é importante, então, para nós reconhecer que não devemos permanecer indiferentes às religiões das pessoas e de que devemos fazer nossos esforços para converter as pessoas ao catolicismo. São Marcos é muito claro no final do evangelho dele. Jesus Cristo disse-lhes aos apóstolos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É impossível ser mais claro do que isso. Depois de uma palavra assim, é impossível ser indiferente em matéria de religião. E uma ideia marca muito a missa de hoje. Em todo o formulário da missa, em todo o texto da missa, existe uma ideia muito marcante. O pedido de que Deus tenha misericórdia das pessoas, dos pagãos, que os ilumine para que conheçam os caminhos de Deus, para que todos os povos da terra conheçam que Deus é o único Deus verdadeiro e que Jesus Cristo é o seu Filho enviado por Ele para nos fazer entrar pelo caminho da verdade. De que os povos conheçam que não há outro Deus além de Deus, que vejam sua onipotência, que Deus faça entre eles as coisas que Ele fez entre nós também. Como nós católicos conhecemos todas as coisas de Deus, a onipotência dele, que do Oriente ao Ocidente o nome de Deus seja grande entre os povos do mundo inteiro e que o santo sacrifício da missa seja oferecido no mundo inteiro a Deus. Isso aqui é a ideia central da missa de hoje. E nesse breve sermão, breve mesmo, queria tirar duas conclusões. A primeira é de que todos os rapazes solteiros aqui reflitam seriamente em ser padres. Já falei para vocês, e vale a pena repetir, porque eu não posso supor que todo mundo ouve todos os sermões que eu já fiz em 10 anos. Não existe vocação-atração. A vocação não é uma inclinação interior para o sacerdócio. A vocação quem dá é o bispo no rito da ordenação sacerdotal na hora que você está sendo ordenado. Essa é a doutrina constante da igreja. Deus pode te dar graças para você se inclinar ao sacerdócio, sem dúvida nenhuma, mas isso aqui não é vocação. Isso aqui é uma graça que Deus te dá para você pensar em ser padre. Mas uma vez pensando em ser padre, você irá encaminhar sua vida para adquirir o conhecimento necessário da teologia católica que você precisa ter para governar o povo de Deus, para governar as pessoas, orientá-las no que é certo e errado, orientá-las em confissão, saber discernir se é possível batizar uma pessoa ou não, se é permitido casar essa ou aquela pessoa, se isso aqui é um caso ou não de negar uma absolvição, por exemplo. Ou se você pode dar absolvição para alguém, etc. E para isso é necessário estudar, e ler, e ser uma pessoa que cultiva uma erudição que deve ser proporcional ao tamanho da responsabilidade dos sacerdotes, que é a de cuidar do fim último das pessoas, do conhecimento que elas devem ter de Deus e da salvação da alma delas. E bem, hoje em dia é necessário reconhecer que a teologia sofreu um colapso. A teologia moral sofreu um colapso, a teologia da igreja, o que é a igreja, as notas da igreja, quem pertence à igreja, os 7 sacramentos, em que medida e de que modo se deve entender que fora da igreja não há salvação, o magistério da igreja, todas essas coisas sofreram um colapso. A teologia sobre Jesus Cristo, a teologia sobre a revelação, tudo isso sofreu um colapso. Então, mais do que nunca, quando a situação é difícil, é que as pessoas que desejam ser padres, elas devem esmerilhar na formação intelectual delas. Vocês imaginem que, por exemplo, médicos
sejam nomeados para ir ajudar uma região que tem um certo tipo de epidemia. E que é uma epidemia grave e muito presente naquela região. Esses médicos, eles não podem ser médicos que tenham conhecimento mediano do conjunto geral dos médicos, mas eles devem ter o conhecimento adequado para aquele tipo de problema grave naquela região. E ter uma série de conhecimentos específicos para lidar com aquele problema específico e grave daquela região, naquele momento. Uma pessoa que queira ser padre hoje em dia, ela deve se dar conta do tamanho do buraco em que a gente está. Se você não se deu conta do tamanho do buraco em que nós estamos hoje em dia, é bom começar a se dar conta. E sair da sua torre de marfim de vida espiritual imaginária. Né? A situação atual da igreja é aterrorizante. Vocês deem graças a Deus que vocês têm condição de ter acesso à verdade. Isso aqui é o que a igreja pede na missa de hoje. Que Deus tenha pena das pessoas e as ilumine, né, no meio do tamanho das trevas que reinam no mundo de hoje. Né? Uma pessoa que queira ser sacerdote hoje em dia deve se dar conta do tamanho, da seriedade com que ele deve tomar sua formação teológica, né, e filosófica. Depois que você se dedique, então, a ter idoneidade moral na sua vida privada e pública. Que você tenha uma vida sacerdotal realmente mortificada, de penitência, que dá uma vida exemplar de vida cristã. Eu realmente, vendo as coisas, as barbaridades que se veem por aí fora hoje em dia, eu fico realmente imaginando, quando eu saio na rua, o que é que as pessoas talvez pensam de mim, por causa das coisas que elas veem aí fora. Né? Alguém que pretende ser sacerdote hoje em dia deve definitivamente ter uma vida exemplar, né? Notavelmente no que diz respeito à castidade. A castidade é o ambiente geral da vida de um sacerdote. E não é possível levar vida de castidade, sobretudo um sacerdote que não vive em convento, não vive em mosteiro, que vive no mundo, se não leva uma vida de notável recolhimento. É por isso que vocês veem os critérios que a gente usa para fazer visitas às famílias e não sair por o tempo inteiro visitando todo mundo, almoçando na casa de todo mundo, o tempo inteiro, etc, etc. Isso aqui não acaba bem. Um sacerdote não deve achar que porque ele não está no convento, que ele pode levar uma vida livre e solta como as outras pessoas. Não. E mesmo vocês devem levar uma vida de recolhimento. O recolhimento é a marca do católico. Né? Você que é casado, se você não leva uma vida recolhida, não espere guardar fidelidade à sua esposa ou ao seu marido. Sua namorada, etc. Vida intelectual séria, integridade moral na sua vida privada e pública, sobretudo no que diz respeito à castidade. Não dá para imaginar alguém que pretenda ser padre e que não guarde a castidade. Isso aqui seria... imagina colocar uma pessoa viciada em droga para combater o tráfico. Enfim, uma coisa completamente surreal. Assim. Não. Né? Outra coisa é retidão de intenção. De se tornar sacerdote para realmente salvar as almas, buscar os interesses de Deus e definitivamente não ter seu projeto de vida. Já falei várias vezes, quando as pessoas casam, isso aqui é um grande erro, mas enfim, as pessoas quando casam, elas têm um projeto de casa delas, essa área gourmet para receber as visitas, eu vou viajar aqui na lua de mel, e aqui eu vou ter tal coisa, eu vou casar com tal coral, e o coral vai cantar as músicas que eu escolhi, no buffet que eu escolhi, o menu que eu escolhi, os convidados que eu escolhi. Quando você é padre, você não tem nada disso. Você é ordenado na data que o reitor escolhe, o bispo que o reitor escolhe, o coral que o seminário as pessoas que a paróquia convida, o buffet é onde o reitor decidiu, o menu também, e você não escolhe nada, nem onde você vai ser nomeado, nem quem vai ser superior, nem com quem você vai morar, nem onde você vai parar. Né? É outra cabeça. Né? Gostaria que os casados também tivessem esse tipo de cabeça para evitar 95% das frustrações que tem na vida. Mas ser padre é isso. Né? Mas eu peço encarecidamente que vocês, jovens, pensem em ser sacerdotes. Não quer dizer que vocês vão ser, mas que vocês levem a sério a reflexão de pensar em ser padre. Porque não existirá religião católica e salvação das almas se nós não largarmos esposa, pai e mãe, como diz Jesus Cristo, para dedicarmos à salvação das almas e receberemos 100 vezes mais nessa vida, a vida eterna na outra. Né? Segunda coisa.
decidindo ser padre ou não, e quem mesmo não é do sexo masculino, né, que reze diariamente, todo dia, de maneira séria, pelos que trabalham na salvação das almas, notavelmente os missionários. Eles sofrem muitas dificuldades, viu? Passam por muitos sacrifícios, desânimos e tentações. Eu conheci já uns casos. Conheci uma vez de um missionário salesiano que foi missionário na época da Guerra Civil em Angola. Ele dizia que tudo que era verde, os aviões bombardeavam, para não deixar crescer plantação, para as pessoas morrerem de fome mesmo. Então as pessoas tinham que plantar dentro de casa, dentro dos cômodos. Elas davam um jeito das plantações serem dentro de casa, chão de terra. Elas cultivavam dentro de casa, porque se cultivasse fora, os aviões bombardeavam e destruíam tudo. Mas ele falava, nunca faltou comida para a gente. Uma carambola aqui, uma banana lá, e a gente não ia dormir com fome. Mas era uma vida difícil. Conheci também um chinês que era da igreja católica mesmo, não da igreja vendida para o Estado. Ele falava, você recebia um livro de teologia na mão, em segredo, e o seu professor padre falava assim, em 3 meses a gente se encontra em tal lugar, em tal horário. E ali você tinha a sua prova oral de teologia, para depois ele te dar outro livro e falar, daqui 4 meses a gente se encontra em tal lugar. E assim foi meu seminário. Vocês rezem por essas pessoas, viu? Deus ajudá-las. E eu lembro, tem uma oração, cada um tem suas devoções, mas existe uma oração para começar o terço que é etc, etc. Meu Senhor, meu Deus, dirige e guia todos os meus pensamentos, palavras e obras para a vossa maior honra e glória, e vós, Virgem Santíssima, alcançai-nos de vosso Santíssimo Filho, de que com toda atenção e devoção possamos rezar bem este vosso Santíssimo Terço. Nós oferecemos em favor da difusão da fé, etc, etc, etc. Né? Rezem de maneira mais explícita para que Deus dê graças pelas pessoas que trabalham pela difusão da fé. Disso depende a glorificação de Deus, a expansão da igreja. Né? E lembre-se que seremos recompensados por Deus na vida eterna por causa disso. Deus uma vez revelou para Santa Teresa d'Ávila uma oração que ela fez, que tinha convertido 10.000 hereges. Né? Deus ouve nossas orações. Né? Rezem pelos missionários, pela conversão dos pecadores, dos infiéis, dos pagãos, das pessoas que vivem no erro. Deus ouve nossas orações. Não é à toa que essa missa pela propagação da fé em roxo, né? É muito mais pelas nossas orações, pelas nossas penitências, pelas nossas mortificações, que Deus dá graças para as pessoas saírem da cegueira em que elas vivem e se converter à graça e à fé, do que pela pregação material, por falar. Sem o auxílio da graça, o trabalho dos missionários é assim, estéril. Não é à toa que Santa Teresinha, no claustro, é a padroeira das missões. Né? Rezem pelos missionários, rezem pelos católicos que trabalham sério pela conversão das almas. Eles sofrem muito, mas Deus dá muitas graças para eles, mas eles passam bastante apuro. Eles contam com as orações de cada um de nós e Deus recompensará as nossas orações. Mas se aqueles que tiverem um pouquinho mais de heroísmo pensarem em fazer alguma coisa a mais, além de rezar, vocês pensem em ser padres, eventualmente, para colaborar para a expansão do reino de Deus, e Deus nos dará 100 vezes o que vocês deixarem nessa vida e a vida eterna na outra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.